Estamos de volta e agora vamos rapidamente já para o próximo tema aqui para aproveitar o tempo. A reforma também precisa ser feita para os servidores públicos de duas categorias. A gente pode falar aqui dos militares, que têm um regime diferenciado, para políticos e para servidor mesmo, o servidor do administrativo, né? Vamos começar falando desses servidores. Como é que vai ficar, professor, para esse servidor administrativo que trabalha para o governo federal, para o governo estadual e também para o municipal? Sim, o Estado resolveu dividir os direitos por tipo de trabalhador. Então tem trabalhador da iniciativa privada e tem trabalhador da iniciativa pública. Aí ele criou dois grandes direitos e chama de regime. Regime geral, privado. Regime próprio, público. Com a reforma, ele tentou trazer os dois regimes para uma regra única. Entretanto, ele traz essa regra única só para os novos servidores, porque os antigos servidores não serão aí atingidos, tá, por essas grandes reformas. E também aqueles que já têm o direito adquirido também não aí serão prejudicados. E aí os servidores públicos, eles têm, alguns deles, e não são todos, eles se aposentam às vezes com a integralidade do salário. Então, esse tipo de mudança ele não vai poder mexer, né? Só para aqueles que vão se aposentar agora. E os militares também, que têm uma aposentadoria diferenciada, têm direitos diferenciados. Periculosidade de risco, ele tem benefícios para a esposa, para a filha mulher, que na realidade os outros que vão agora estar unidos não vão ser beneficiados e não vão ser atingidos. Então eu acho que se vai fazer uma reforma, que seja uma reforma geral para todos. Então vamos aí gerar uma única aposentação, uma única aposentadoria, uma única forma de contribuição. Mas isso seria daqui para frente ou pegaria quem já está nessa condição? Só daqui para frente. Só daqui para frente. Então, reformar não vai poder modificar aqueles que já adquiriram os direitos ou que estão aí numa fase de transição. Mas nesses que vêm, o senhor vê com bons olhos essa mudança para esse sentido? O senhor vê com bons olhos nessa questão específica? Com bons olhos somente para igualar o direito da categoria. Certo. Porque hoje a gente tem dentro do RPPS 5 formas diferentes de aposentadoria. Então, quem entrou até 98, quem entrou até 2003, quem entrou até 2003 e antes de 98, quem entrou até 2015, para quem entrou antes da Constituição Federal. Então, tem uma série de pequenos outros benefícios que podem aí gerar mais consequências. Isso representa um gasto muito grande para as contas do governo, Renan, porque, conforme o professor acabou de dizer, é privado. O próprio mercado, o próprio setor, né, se paga, ou se levar em consideração, se paga, né, o que está lá. E o governo, essa conta está na mão dele, está saindo do custo do Estado, embora também o servidor público contribua uma parte, também, né? Infelizmente cai no componente político, né? Na verdade, a política acaba influenciando muito forte nessa parte e nas decisões, se vai incluir, se vai ficar de fora. Vai haver muita pressão agora nesse momento de definir. E esse pessoal sabe pressionar mais do que o trabalhador que está de cá. E eles têm acesso, na verdade, eles estão mais próximos, né? Então, assim, polícia é uma questão de segurança pública. A gente vê o exemplo lá que aconteceu no Espírito Santo, né? Eles têm formas de pressionar muito mais quem vai definir toda essa questão. Então, infelizmente, a gente tem que corrigir as distorções. Eu penso nesse sentido mesmo. Quanto mais conseguir equalizar, mais ganho de escala tu vai ter e vai abrir menos espaço jurídico até para disputas, para buscar um benefício aqui, outro ali, que a gente sabe que acontece e que tem muito na sociedade brasileira. O governo federal está falando isso, ele vai fazer a parte dele, mas ele está transferindo a responsabilidade para os estados e municípios fazerem também essas reformas. Ele não está fazendo de uma forma única que aprovou na Câmara dos Deputados, aprovou no Senado, já está valendo a regra para todos. Sim. Os estados e municípios têm que se adaptar. Você acredita que os estados e municípios vão fazer e vão fazer rápido? Não acredito. Ainda mais dentro dessa dificuldade toda que eles estão vivendo, tanto financeira, que consome todo o tempo deles, pensar pelo lado político, toda essa questão de corrupção que tem, isso vai demorar. E isso, infelizmente, custa dinheiro, é o custo do Brasil. Né? Mas aí é que está, professor e Renan, se vai mudar na regra geral na União, na federação, não vai haver um descompasso? Já começa a valer para quem é servidor federal e para o setor privado.
mas aí, para quem é funcionário do governo do estado e dos municípios, vai dificultar, vai levar um tempo para poder fazer. Não vai haver um descompasso? Na realidade, eu sempre falo também que o brasileiro ele é ignorante político. Ele não sabe de política, ele não sabe como é que é a estrutura organizacional aí, do Estado. A gente acha que quem manda e quem governa é sempre o presidente da República. A gente tem aquela velha ideia do monarca. Ah, ele está lá, é ele que manda. Não, é o Congresso Nacional o nosso grande representante e o nosso grande governante. Porque o Executivo só executa o que o Congresso faz. Então a gente tem que cobrar do Congresso e o Congresso pode fazer isso. Ao aprovar a reforma, ele pode estabelecer um prazo para que estados e municípios também façam a reforma previdenciária deles. Tudo depende do Congresso Nacional e não do presidente da República. Então é o Congresso Nacional e a população que vai cobrar dos seus deputados, dos seus senadores, medidas aí para reformar ou não, para fazer ou não essa alteração e até mesmo a fiscalização dessas leis no âmbito dos municípios, se está acontecendo ou não. Mas é uma situação política, como o Renan falou, o Brasil aí tem nesse aspecto da PEC 287 aí, muito mais um aspecto político do que realmente econômico, do que realmente aí de necessidade. Se a gente levar em consideração rapidinho para a gente poder fechar, e o Estado de Minas Gerais está alega ter um saldo negativo nas contas ainda desse ano de algo em torno de 8,5 bi. O município recentemente deu uma entrevista, o prefeito Odelmo, falando de um déficit atuarial que ainda preciso explicar para o pessoal que isso aí é um problema futuro, não é agora. Mas fala de um problema aí na casa de 2 bilhões de reais daqui a alguns anos e um déficit, um problema agora já de 90 milhões de reais. Ou seja, para resolver isso precisa mexer nessa estrutura, Precisa. E vai mexer, tanto o governo do estado com esse rombo que ele está, precisa mexer, porque sobraria um pouco mais de dinheiro, né? Mas vai conseguir força política para fazer isso? Eu acho difícil no contexto da crise política que a gente vive hoje. Porque nós temos uma crise econômica grande, isso eu não discordo, temos que fazer reformas, mas o problema está mais na base política, na problemática que os políticos estão enfrentando para querer fazer essas mudanças. Tá certo. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas esse assunto ainda vai render. Acredito que essa reforma não deva conseguir passar nesse primeiro semestre assim. Tomara. Se conseguir, o Michel Temer tá merecendo aí ser parabenizado pela articulação dele, mas vai ser difícil. Obrigado pela presença do senhor, obrigado também, Renan. A gente vai voltar sobre esse assunto numa outra oportunidade, pode aguardar. E se você não teve tempo de acompanhar todo o programa, perdeu algum trecho, não tem problema. Amanhã, na segunda-feira, né, a partir das 3 horas da tarde, já está disponível no nosso site, tvparanaíba.com.br. Tenham todos uma excelente semana. Tchau!